o governo Bolsonaro. Porém, eu liguei para o Paulo agora à tarde, agora de manhã, 10h43 da manhã, senador Humberto Costa, e o Paulo Marinho falou que eu procurasse, aí eu quero dividir isso com vocês, que eu procurasse o Marquinhos da M4. Foi ele que fez a campanha do capitão. Está aqui, Marquinhos da M4. Eu tive cuidado de falar com o Paulo Marinho antes de vir para cá e perguntei a ele sobre isso, porque até achei que seria perguntado aqui. Então, o próprio Paulo Marinho me enviou isso aqui, que eu também vou passar para vocês. Marquinhos da M4, eu acho que deveria ser convocado a vir aqui também, já que ele fez toda a campanha do capitão. Tá certo? Eu também iria perguntar, em relação à M4, se o senhor tem conhecimento, se através da M4 eram pagas as pessoas ou as equipes que faziam a fake news. Eu não posso lhe afirmar isso porque eu não tive nenhum contato com a M4, muito menos conheço esse Marquinhos da M4. A minha campanha foi totalmente independente, apesar de ter apoiado o Bolsonaro e ter viajado com ele muitas vezes, mas foi extremamente independente, não fiz parte desse tipo de coisa, até porque eles não me queriam ali no meio, né? Então, eu não tenho acesso ao Marquinhos, né, da M4, mas acho que é de grande relevância, né, a informação do próprio Paulo Marinho, que foi um idealizador ali da campanha do Bolsonaro, geriu ali a campanha, um gerente da campanha. Eu acho que eles vão poder falar melhor sobre essa situação. Na questão que a senhora me perguntou, a nível de pagamento, quem paga, né, esses grupos, enfim. Durante a campanha, eu acredito que tenha tido, sim, financiamento, ninguém trabalha de graça, né? Então, acredito que empresários... E ao longo aqui desse processo, eu vou mostrando documentos, enfim, coisas que podem nos ajudar a chegar a essas pessoas, porque haja em vista que hoje elas trabalham, né, algumas delas trabalham aqui dentro, o próprio Alan dos Santos, que está convocado, até um tempo atrás não tinha onde cair morto, hoje está numa mansão aqui em Brasília, com um carro alugado, um tal de um Corolla alugado, um carro de luxo, e tem o endereço, eu passo para vocês, e ele inclusive anda aqui dentro da Câmara, credenciado, anda ao lado do presidente como se ele fosse um assessor de comunicação, né? Eu tenho aqui fotos dele dentro da Câmara, não precisa agora não, tem fotos dele dentro da Câmara, enfim, uma pessoa que trabalha, e ele sem dúvida nenhuma, do conhecimento de todos, o maior incentivador das fake news. O cara que ataca, o cara que solta, e aí vem as pessoas para publicar, os publicadores, os replicadores, né? Enfim, existe todo um processo que ao longo dessa sessão aqui eu vou mostrar para vocês. Deputado, deputado Rui, a palavra está com a relatora. Vossa Excelência terá tempo suficiente no seu momento. Okay? Mas passe pelo zap, então, vem aqui, por favor, se não foi incômodo. Quem? Pelo zap. Minuto, deputado. A lei eleitoral define como gasto eleitoral propaganda, publicidade direta ou indireta por qualquer meio de divulgação destinada a conquistar votos. O senhor classificaria as atividades exercidas no QG de Paulo Marinho como gasto eleitoral? Olha, eu fui apenas uma vez no QG do Paulo Marinho, né? Então, eu também não fiz não participei desse processo da pós-campanha do Bolsonaro, né, de prestar contas e etc. Então, eu não posso lhe falar se esse QG do Paulo Marinho, e acredito que o Paulo Marinho vai vir aqui, não sei se o Paulo Marinho está convocado, se está convidado, mas, enfim, acho que deveria vir aqui também, porque ele pode falar melhor sobre isso,
entendeu? Eu não tenho como falar para vocês isso aqui, se ele realmente... isso foi colocado na prestação de contas, se não foi. Todo mundo sabe, passou no Jornal Nacional, passou nas mais diversas reportagens, a casa, o QG, as pessoas entrando, as pessoas saindo, entrevistas na porta da casa, enfim. A gente sabe que a gente está lutando contra um processo, né, contra uma gangue digital, uma gangue virtual, e cabe a gente aqui investigar e trabalhar isso da melhor maneira possível. Só um minuto, relatora. Eu gostaria de agradecer ao Carlos Bolsonaro, que está assistindo nesse momento e está aqui tuitando, xingando e falando um monte. Queria agradecer a tua audiência. Fica com Deus aí. Queria só mais 2 perguntas, senhor presidente, embora tenha muitas aqui, mas selecionei 2 aqui para dar um roteiro aqui da nossa investigação. O senhor se referiu a um possível colaborador da campanha, um empresário de nome Otávio. Sim. Coincidentemente, ou não, a matéria da revista Cruzoé, que houve o jornalista Felipe Moura Brasil... Sim, aliás, foi uma grande denúncia. Cita alguns nomes de pessoas que são responsáveis por disseminarem diversas informações classificadas como fake news pelas principais agências de checagem de notícia brasileira. Por exemplo, Alan Lopes dos Santos, o blog Terça Livre, Luciano Ayan, do blog Ceticismo Político, Paulo Oliveira Inés, do blog Crítica Nacional. Todos eles atuaram, segundo a reportagem, intensamente durante as eleições, disseminando fake news. Portanto, é possível afirmar que a milícia virtual bolsonarista foi responsável, claramente, pela produção e disseminação de propaganda política na forma de fake news durante a eleição? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, inclusive, acompanhando a sua leitura, aqui a senhora está se referindo a Otávio Oscar Facuri. Facuri. Facuri, o investidor por trás do site bolsonarista Crítica Nacional, do qual eu conheço. Esse é o professor Paulo Enéas. Professor Paulo Enéas, até 3 anos atrás, estava extremamente falido, mas proprietário do Crítica Nacional. É um jornaleco, é um portal, né? E ele, na época, já falava para mim que ele não podia deixar esse jornal fechar, acabar, e ele gostaria imensamente de ter um financiador. Depois eu leio na matéria brilhante do Felipe Moura Brasil que o Otávio Facuri comprou, virou acionista do Crítica Nacional, né? Uma rede que, inclusive, antes da eleição, obviamente, ela quase se especializou em atacar a esquerda. Tá aqui, esse é o Paulo Enéas. O senhor não tem nenhuma informação a respeito de como se deu esse financiamento, apenas base na matéria. Mas, e com o que ele me falou também. Sim, sim. Não foi só matéria, ele falou para mim. Certo. A lei eleitoral no Brasil proíbe que candidato ou partido receba doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, de entidade estrangeira. Contudo, há notícias de que alguns grupos internacionais, inclusive da chamada alt-right, aliás, especialmente na pessoa do senhor Steve Bannon, contribuíram com recursos logísticos em campanha de candidatos conservadores, incluindo a do presidente Jair Bolsonaro. Pergunto se houve esse fato, se o senhor tem conhecimento de que houve contribuição de organismos internacionais na campanha, e se houve, como se deu essa contribuição e de que maneira... E se existiu a aplicação de ferramentas nos moldes das desenvolvidas pela Cambridge Analytica no disparo de matérias de campanha durante as eleições brasileiras,
Se sim, quais foram as ferramentas usadas? Isso se o senhor tiver conhecimento dessa área mais técnica. Silêncio, por gentileza. Gostaria que os parlamentares e os convidados, a imprensa, pudessem reduzir um pouquinho o volume da voz, porque está atrapalhando aqui os trabalhos da comissão. Obrigado. Só essas duas perguntas. Com toda certeza, nós sabemos aí que o Eduardo Bolsonaro é um trumpista, né? Amante do Steve Bannon. Nós sabemos o que o Steve Bannon fez durante o processo de candidatura da eleição do Trump, depois foi demitido. O que eu posso falar é que eles receberam, né, estratégias. Gostaria de saber se, inclusive, alguns que fazem parte da ala que está defendendo o Bolsonaro conhecem esse senhor aqui, esse garoto, especialista em estratégias marxistas, que fez uma conferência, inclusive com a dona Bia Kicis presente. Ele implantou na cabeça do Bolsonaro a saída da ONU, chamou a ONU de reunião de comunista. Foi uma conferência que aconteceu em Nova York, onde uma ideologia começou a ser construída. Esse garoto, esse rapaz, ele chama-se Jeffrey Richard Nyquist, que inclusive é citado pelo Felipe Moura Brasil, que participou, que é muito bem falado na entrevista aqui na matéria da Cruzoé. Ele fala, tem uma passagem do Jeffrey Richard Nyquist, que participou dessa conferência ao lado do Bolsonaro. Agora, seu Paulo Pimenta, quem indicou Jeffrey Richard Nyquist? Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho. Não, eu só estou falando o que eu sei, o que eu vi, mais nada. Está aqui. Pode não ser um problema agora, pode ser um problema mais tarde. A senhora pode continuar? Relator. Estou satisfeita para dar a oportunidade dos senhores deputados também usarem da palavra. A nossa autora do requerimento de convite ao deputado Alexandre Frota, a deputada cearense Luiziane Lins. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o deputado pela disposição de ter aceito o convite e a disposição de colaborar com o país através desse depoimento nessa CPMI. Porque, embora as coisas que foram colocadas aqui tenham saído pontualmente numa ou outro veículo de imprensa, a narrativa não se construiu de forma integral. Eu acho que agora começa a ficar claro para o Brasil, para a população brasileira, exatamente com o que nós estamos lidando e por que o temor e por que a dificuldade de membros dessa CPI, em especial do PSL, tentaram obstruir e tentaram fazer com que essa CPMI não andasse. Está ficando claro cada vez mais. Vossa Excelência declinou nomes de pessoas reais. Eu gostaria só de inclusive, confirmar que Tércio Arnold Tomás, José Matheus Salles Gomes, Matheus Matos Diniz, Alan dos Santos e Paulo Marinho estão convocados, não convidados com Vossa Excelência, para prestar depoimento da CPI pelo requerimento do deputado Rui Falcão e requerimento da deputada Natália Bonavides. Portanto, eles virão aqui e nós saberemos exatamente guardar essas informações para perguntá-los sobre isso. Vossa Excelência também usou uma expressão que eu anotei aqui, vi, ouvi e vivi. Portanto, é um depoimento forte. Sim. É diferente de quem ouviu falar. Sim. E é diferente quando você está dentro de um processo, acredito que com muitos arrependimentos, certamente, mas quando Vossa Excelência afirma que gabinetes com milicianos digitais, chama também de terroristas digitais, e que estão convivendo entre nós, deputados e deputadas na Câmara e aqui no Senado, isso é muito grave. Nós temos que identificar quais são as pessoas que vieram para cá para, através o novo nome de fake news, que a deputada ela teve que sair, mas ela usou essa expressão, não é fake news, apenas são notícias, notícias falsas. Bom, traduziu assim, mais ou menos assim, pelo que eu entendi. Eu gostaria, deputado Alexandre Frota, de fazer, a partir das suas próprias considerações, algumas perguntas. Algumas perguntas que eu acredito que sejam, a partir de manifestações de Vossa Excelência,
em veículos de imprensa. Aí são 3 que eu gostaria de assinalar o seguinte. A Vossa Excelência, no Twitter, saiu uma matéria que foi no blog do Thales Farias, quando se referia, conversando com a deputada Joyce, diz o seguinte: num dos posts postados por Vossa Excelência conclama a Joyce, que também foi convidada a depor aqui nessa CPMI, a revelar fatos de Curitiba, que, segundo afirma Vossa Excelência, poderiam causar uma crise. Abre aspas, Joyce, sei que é forte, mas mete a boca e fala de Curitiba. Acho que a casa cai geral. Então, a primeira, gostaria que Vossa Excelência colocasse que fatos tão graves poderiam estar por trás desse, digamos assim, de Curitiba, os fatos de Curitiba, que seriam os fatos de Curitiba. A segunda coisa seria, no que diz respeito a também uma colocação de Vossa Excelência sobre o último fato acontecido. Pode ser ping-pong. Então, Vossa Excelência, se puder falar sobre Curitiba, eu agradecer, porque eu tenho mais outros para não se perder. Perfeito. Quando eu falo vivi e ouvi, é porque eu estava lá. Pode acrescentar, participei também. Participei não. Eu vivi intensamente. Está aqui, ó. Essa foto minutos antes do Bolsonaro ser anunciado como presidente da República. No chão, eu, do lado Julian Lemos, que nós sabemos que foi muito humilhado após a eleição. Do lado, Paulo Guedes, Jair Bolsonaro e Magno Malta, que depois daquela oração sumiu, nunca mais apareceu. Tá? Então tá aqui. Sobre Curitiba, foi uma das cidades que eu fui também, para Curitiba, onde havia todo aquele estardalhaço de gente, enfim. E conversando com Joyce, já existia ali uma discussão em nome de quem seria possível ministro, enfim, secretários, etc. e tal. E me chamava muita atenção porque a gente estava numa campanha absurda, grande e desonesta, porque desonesta no sentido que no dia 14 de outubro de 2016, Bolsonaro faz um vídeo, onde ele fez uma brincadeira, que ele fala: Alexandre Frota, se você quer me ver presidente da República, eu quero te ver ministro da Cultura. 2018? Não, 2016, esse vídeo. Ele mandou para mim no meu aniversário. O que aconteceu com isso? Esse vídeo passou, ninguém comentou absolutamente nada. Já em 2018, e já em Curitiba, esse vídeo foi ressuscitado. E foi ressuscitado pela própria direita, como se o Bolsonaro tivesse lançado o Alexandre Frota, e aí eles entraram com aquela discussão do ator pornô, do maluco, do bad boy, etc. e tal. E aí eu estou participando de um programa de rádio com o Bolsonaro, e ele não sabia que haviam feito um linchamento virtual. Ali eu participava de um linchamento virtual, ele não sabia que tinham feito, colocando ele na parede como pode você colocar o Alexandre Frota como ministro da Cultura, o que ele nunca me convidou. E aí o que acontece? O repórter, o apresentador, faz essa pergunta para o Bolsonaro, e o Bolsonaro foi pego de surpresa ali naquela hora, que ele não sabia o que falar, que não lembrava nem do vídeo, na verdade. E com isso, o Julian Lemos desce, me chama de canto e fala: Frota, saiu um negócio de um vídeo agora, o Bolsonaro está te convidando, cara, você sabe, o Bolsonaro é muito brincalhão, vamos gravar um vídeo aqui, você dizendo que o Bolsonaro é brincalhão e que esse convite não existiu.
Foi uma brincadeira dele. E isso eu fiz. E eu confidenciei a Joyce, nesse momento, que eu estava sentindo que a própria direita já começava a fazer, então, essa direita radical, vamos dizer assim, já começava a fazer esse linchamento e que seria difícil, seria uma campanha difícil, com puxadas de tapete, gente querendo te apunhalar pelas costas, enfim. Então foi a partir daí que eu comecei a entender a dificuldade que nós sofreríamos perante essa campanha. Bom, eu gostaria também de saber, a partir também da sua manifestação ontem pelo Twitter, onde estarreceu o Brasil a possibilidade do atual presidente da República estar vinculado ao assassinato da vereadora Marielle Franco. Uhum. Sou eu que estou dizendo, foi o Jornal Nacional que usou uma matéria que foi muito Forte. Significativa e forte, porque você imaginar que quem está suspeito de matar estava lá, foi encontrado 170 rifles no mesmo lugar, ou seja, um condomínio, parece uma quadrilha que foi se organizar e morar todo mundo junto para fazer marmota. Só penso assim, porque é muita coincidência. Vossa Excelência, inclusive, usa no Twitter, levantou hipóteses sobre quem poderia estar na casa 58, que é a pergunta, que teria autorizado o ex-PM Elcio Queiroz a entrar e ir direto para a casa do Rony Lessa. Vossa Excelência, inclusive, abre aspas, disse: talvez quem tenha atendido tenha sido o Queiroz ou o Renan, o Mito Júnior, que seria o Jair Renan, que seria o filho mais novo. Isso. Qualquer forma, quando iríamos imaginar que os assassinos de Marielle morassem dentro do condomínio do Mito, nem Aguinaldo Silva escreveria esse roteiro. Gostaria de saber o que o senhor tem a falar sobre ontem essa notícia que estarreceu o Brasil, digamos assim. Bom, eu fiquei estarrecido, como todos, né? Eu acho o Rio de Janeiro é a minha cidade maravilhosa. As pessoas costumam dizer, nossa, como o Rio é pequeno, mas eu nunca iria imaginar na minha vida, e já tinha algumas vezes ido, inclusive à casa do Jair, nunca ia imaginar que que todo mundo morava junto. O suspeito aí de ter matado, né, de ter assassinado a Marielle, morasse dentro do condomínio do Bolsonaro, né? Eu jamais iria imaginar isso. Fiquei mais surpreso ainda quando soube que o filho namorou a filha desse cara, desse Rony Lessa, né? Então, assim, eu fiquei estarrecido com isso, acho que como todo o Brasil. Tudo em família. A gente já tem, o próprio Jornal Nacional foi coeso, né, em mostrar que ele tinha dado entrada aqui, que ele fez votação nominal, enfim, que ele estava aqui. Agora, a pergunta que não quer calar é: quem atendeu o interfone com a voz parecida e deixou, né, autorizou o carro a entrar? Quem? Essa é uma pergunta que a gente quer saber. E o próprio porteiro ainda vai mais longe. Ele diz que o carro caminhou até perto da casa, mas virou e foi para a casa do tal do Elcio, né, o nome dele, né? Enfim, e aí ligou pela segunda vez para informar que o carro não teria ido para o endereço e para o outro. E, de novo, uma pessoa atendeu. Isso tem que ser extremamente investigado. Salve a memória aqui, acho que o senador Randolfo já pediu a proteção para esse porteiro, né? Muito bem feito isso. Isso precisa ser desvendado. É um absurdo essas coisas que estão acontecendo. Inclusive, deputado, só para dizer que ontem mesmo foi informado na própria matéria de que... Nobre deputada, por favor. Eu gostaria que os senhores parlamentares, quando fizessem qualquer pergunta ao convidado, que se atesse ao nosso tema, que são o combate às fake news. Porque se formos derivar aqui para uma questão política, uma questão de crime, estamos aqui, não vai ser mais uma sessão de CPMI, vai ser um tribunal de júri até qualificado. Então, nós não somos aqui nenhum jurista para poder, nem tampouco nenhum perito para ver se a voz é de José, Pedro ou João. Então, vamos concentrar no tema que é a CPMI. Ok. Por favor, obrigado. Por fim, a última pergunta que é diretamente ligada a isso, embora eu acho que são crimes da mesma forma, né, porque o deputado usou essa expressão. A campanha de Bolsonaro trabalhou com uma milícia digital. Sim, eu fui o primeiro a relatar isso. Exatamente. Portanto, em cima disso, eu gostaria de fazer algumas perguntas, algumas já foram até contempladas, por isso eu vou passar e Vossa Excelência puder anotar, que a nossa relatora de algumas já colocou.
Sobre essas empresas que promoveram disparos em massa na campanha de 2018, isso foi largamente anunciado por alguns poucos veículos de imprensa. Primeiro, a pergunta já foi respondida, se Vossa Excelência conhecia a empresa M4, empresa que tem como sócio, bom, já colocando, Marcos Aurélio Carvalho, que o deputado disse que não o conhecia, Magno Carvalho, Alexandre José Martins, que é apontado por diversas matérias jornalísticas como produtora e distribuidora de fake news. Então, saber o que Vossa Excelência sabia disso, mas Vossa Excelência já respondeu a nobre relatora. Segunda pergunta seria, as senhoras Thaís de Almeida Feijó, Rebeca Félix da Silva Ribeiro, são ex-funcionárias da M4 que atuaram na campanha do então candidato Jair Bolsonaro e hoje trabalham no governo federal. Ambas são apontadas como tendo participado da produção e distribuição de disparos em massa na campanha de 2018, o que é vedado pela lei eleitoral. O que Vossa Excelência sabe sobre isso? Essas pessoas atuaram na produção e distribuição de fake news durante a campanha do atual presidente Jair Bolsonaro? Infelizmente, não posso te ajudar porque não conheço nenhuma das duas. Primeira vez que eu ouço falar, primeira vez que... Ok. Primeira vez que eu ouço falar sobre elas. As agências Quick Mobile, Yacous, Croc Service e SMS Market são apontadas como tendo realizado disparos em massa, inclusive de fake news. Inclusive, algumas delas foram, não sei se todo mundo acompanhou, essa semana passada foram denunciadas pelas operadoras telefônicas que se juntaram e denunciaram essas empresas. Agora não é possível que as pessoas continuem achando que não é verdade. Não é mais nós que estamos denunciando, são as operadoras telefônicas hoje que atuam no Brasil. São apontados, como eu falei, por ter realizado disparos em massa. Vossa Excelência tem conhecimento se essas empresas trabalharam para a campanha de Jair Bolsonaro? Vou repetir os nomes. Quick Mobile, Yacous, Croc Service, SMS Market. Se sim, por que essas empresas não aparecem na prestação de conta do então candidato? Quem teria remunerado essas empresas? Vossa Excelência tem alguma coisa que poderia ajudar nesse sentido? Infelizmente não conheço nenhuma dessas empresas, gostaria também de saber quem financiou, mas chama a atenção de todos vocês aqui que o WhatsApp admite envio maciço e ilegal de mensagens nas eleições de 2018. Né? O WhatsApp admitiu pela primeira vez que a eleição brasileira de 2018 teve uso de envios maciços de mensagens com sistemas automatizados contratados por empresas. Ben Supple, gerente de políticas públicas e eleições globais do WhatsApp. Quer dizer, acho que essa pergunta ela fica muito bem respondida a partir do momento que um CEO ou um diretor, né, técnico do WhatsApp, dessa ferramenta, ele já manifestou, né, ele já avisou, já falou sobre esse processo. E chamo mais atenção, só um minuto, pedindo à nobre deputada, a questão da Patrícia Mello. Né, que a Patrícia Mello, a jornalista Patrícia Mello, com muita propriedade, fez um trabalho, foi agredida na rua, ameaçada e etc. Está e tal. Convidada né? também para cá. A Patrícia Mello, ela fala que isto é um escárnio. As nossas matérias mostram com fotos que as agências compravam centenas de chips e registravam com CPFs de terceiros, ilegalmente, para fazer os disparos de WhatsApp. O que adianta o TSE pedir às operadoras as linhas dos sócios? Quem acha que os donos das agências faziam disparo em massa de fake news da própria linha de celular? E ela fala mais aqui, olha só como eram feitos os disparos em massa. De que adianta pedir às operadoras as linhas das agências e donos? Que tal pedir para o WhatsApp as linhas que foram bloqueadas? Aí, com metadados ou IP, dá para chegar a quem enviou. Né? Então, ela falou aqui porque o relator da investigação do TSE, o juiz Jorge Mussi, resolveu fingir que investigava e anunciou que pediu aos operadores de telefonia as linhas dos donos das agências de marketing e das agências que foram citadas. O que é absolutamente ridículo, porque saíram várias matérias mostrando que eles usam chips de terceiros e registravam no CPF dos outros para fazer esse disparo. Ninguém é idiota de fazer disparo em massa de WhatsApp da própria linha. O que adiantaria, sim, seria o TSE pedir essa investigação no próprio WhatsApp. Eu acabei de sugerir aqui a nossa relatora. E, por fim, senhor presidente, deputado Alexandre Frota, Vossa Excelência conhece Steve Bannon? Conhece Steve Bannon? Eu queria pedir desculpa, eu chamei a senhora de deputada e senadora. Deputado, sou deputado. Vossa Excelência
Vossa Excelência, É uma profecia. Gostaria de saber se Vossa Excelência conhece Steve Bannon. Conheço o Steve Bannon das redes sociais, das matérias. E sabe informar se ele trabalhou antes, durante e depois da campanha eleitoral de 2018 Eu sei informar que ele foi que quem promoveu o encontro, primeira vez o encontro do Steve Bannon com o Eduardo Bolsonaro foi o Felipe G. Martins, né, que atua, é uma espécie de Louro José do Bolsonaro. Ele fica no ombro do Bolsonaro recebendo os comandos do Olavo de Carvalho lá na Virgínia, e ele, enfim, foi a pessoa que promoveu esse encontro, inclusive o Eduardo fazendo aquela foto ridícula com o bonezinho do Trump. Mickey. Matérias e sites de blog insinuam que a campanha de Bolsonaro contou com disparos cuja origem seria de país estrangeiro, citando inclusive oriundos até de Israel. O publicitário Fábio Waldgarten teria alguma relação sobre isso? Van Garten. Teria alguma relação sobre isso? Vossa Excelência sabe algo sobre isso? Não, o Fábio Van Garten hoje ele é o diretor-geral da SECOM. O Fábio viajou com o Bolsonaro para Israel, mas, assim, é um empresário, é uma pessoa que mexe com publicidade, é uma pessoa íntegra, e não tenho nada para falar assim do Fábio. Não posso ajudar vocês nisso. E a última, senhor presidente? Nobre deputado, a senhora falou a última 4 vezes. É a última. Vossa Excelência tem conhecimento da existência de uma rede de produção de fake news e ataques virtuais montada em gabinetes da Assembleia Legislativa de São Paulo, notadamente dos parlamentares Gil Diniz e Douglas Garcia? Tenho. Gostaria de saber se o deputado teria alguma coisa a falar sobre... Eu gostaria de falar, e como pela quantidade do material que eu vou entregar a vocês, eu não vou me estender, mas aqui existe uma pesquisa de 5 meses, até porque fui muitas vezes agredido, referente a todas essas pessoas que a senhora acaba de mencionar. Tanto o Gil Diniz, que é o principal braço direito do Eduardo Bolsonaro, como o Douglas Garcia, que eu ajudei a se eleger, né? O Douglas Garcia. Então, nós temos aqui, o modus operandi de toda esse pessoal, que antes era do direito a São Paulo e que agora fundaram um movimento chamado Movimento Conservador, né, que inclusive teve o seu lançamento no CEPAC, aquele projeto que o Eduardo Bolsonaro se apresentou no sábado, bancado inclusive pelo PSL. Conversei até com o Rueda, o vice-presidente. Realmente foram gastos R$800 mil. Foi uma espécie de stand-up comedy que o Eduardo Bolsonaro fez ali naquele dia, e esse pessoal se lançou ali. Enfim, vou dar esse material todo para vocês, entendeu? Tem as críticas, a maneira como eles arrebentam as pessoas. Aparece aqui os mesmos nomes que aparecem em todos os linchamentos, né? Linchamento da Joyce, linchamento do Major Olímpio, linchamento do Alexandre Frota, linchamento do Bivar, linchamento do vice-presidente Mourão, do Bebiano, dos Santos Cruz. Enfim, aqui está o trabalho que vocês podem pesquisar, e vocês vão chegar a todos esses nomes que hoje... muitos, segundo inclusive o próprio deputado estadual Douglas Garcia, deputado estadual Douglas Garcia confidenciou para todo mundo que os assessores dele atuam na hora do intervalo, e aí eles escolhem um personagem. Vamos bater no deputado Celso Russomano. Aí eles escolhem o Celso Russomano e, segundo eles, durante o intervalo, na Lesp, eles trabalham com isso, mas são remunerados e etc. e tal. Gostaria de agradecer, senhor presidente, só dizer que eu vou apresentar requerimento convocando Gil Diniz e Douglas Garcia para também prestar depoimento nessa comissão. E deveria chamar também Edson Salomão. E Edson Salomão. O deputado Russomano foi citado. Gostaria de fazer alguma contestação na citação? Não, de jeito nenhum. Vossa Excelência que afeita os microfones. O deputado Alexandre Frota é meu amigo há 30 anos, fez essa menção só porque eu estava aqui assistindo. Só por esse motivo.
Eu concedo a palavra agora à deputada do Rio Grande do Norte, Natália Bonavides. Obrigada, presidente. Boa tarde, deputado. Boa tarde. De início, eu queria dizer que essa comissão agradece a sua disponibilidade de vir colaborar com os nossos trabalhos. Eu vou buscar ser bastante objetiva para que a gente aproveite o nosso tempo da melhor forma. De início, eu queria perguntar, nós sabemos que está havendo uma investigação sobre o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, o Queiroz, por um suposto esquema de rachadinhas da família Bolsonaro. E há até o registro do depósito de valores por Queiroz na conta da esposa de Bolsonaro. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é se o senhor tem algum conhecimento de se as supostas rachadinhas de Queiroz ajudaram a financiar as milícias virtuais de Bolsonaro, da família Bolsonaro. Olha, deputada, obrigado pela pergunta. Eu não sei se eles ajudaram a financiar, né? Tudo leva a crer que sim, as investigações caminham para isso. Mas ajudou a desestruturar a base do governo, o PSL, meu ex-partido, e como um faixa branca, caí na provocação do nobre deputado Paulo Pimenta, não esqueço mais, do dia que o Paulo Pimenta subiu do outro lado. Era início de mandato, eu como faixa branca, ele vira a ponta para o meio do grupo do PSL e fala: quero saber se vocês, depois de todas as notícias sobre o tal do Queiroz, se alguém aqui do PSL vai subir e vai pedir a prisão do Queiroz. E o Alexandre Frota caiu. Mas sobre... E eu subi e pedi a prisão do Queiroz. Meu telefone tocou. Era Jair Bolsonaro, reclamando que eu teria, no plenário, pedido a prisão do Queiroz. E, posteriormente a isso, 15 minutos depois... Deputado, um minutinho, por favor. Usando o regimento, Vossa Excelência dispõe da quebra do seu sigilo telefônico para comprovar se houve esse diálogo, Vossa Excelência, com o presidente Bolsonaro? Sim, claro. Ok, obrigado. Sem problema nenhum. E, na sequência, aparece o senador Flávio Bolsonaro. Aparece o senador Flávio Bolsonaro, que me dá um abraço e fala: papai ficou chateado com você, por você ter se expressado dessa maneira ali no plenário. Isso, inclusive, tem gravado aqui na Câmara o dia que eu subo e falo que quero a prisão do Queiroz. Tem lá. Então, foi isso. Acho que eu Mas sobre se essas supostas rachadinhas financiavam as milícias virtuais... Isso eu não sei, porque realmente eu fiquei tão desestruturado, porque quando o Queiroz ele apareceu na largada do ano, na largada da corrida, ninguém ia esperar que ia aparecer o caso Queiroz. Nós fizemos uma campanha falando que era o mais ilibado, que era o mais sério, contra a corrupção. E na primeira ou na segunda semana na primeira semana de legislatura acontece o caso Queiroz. Isso, com toda certeza, perturbou o andamento das nossas estratégias e etc. e tal. Deputado, obrigado pela resposta. Existem ainda sobre as milícias virtuais, existem muitas ameaças e ataques que são feitas por essas milícias. O senhor mesmo nos mostrou alguns exemplos. E a minha pergunta é se existe alguma relação que você tem observado entre as milícias virtuais e aquelas milícias não virtuais, né? Os milicianos que a família Bolsonaro costuma homenagear. Não. A milícia do qual eu venho combatendo e a milícia do qual eu tenho conhecimento de causa é a milícia virtual, a digital, do qual já me atacaram diversas vezes. Bom, enfim, eu posso, ao longo desses próximos meses aí, dos próximos dias, trazer aqui para vocês com precisão e detalhe de requintes as ameaças que eu já sofri de todas as maneiras possíveis. Obrigada. Na época do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, é de amplo conhecimento que muitas fake news
foram disparadas para tentar manchar a história da vereadora. E eu queria saber se o senhor tem conhecimento de se essas milícias virtuais que atuaram na campanha, que estão atuando ainda hoje durante o mandato do presidente Bolsonaro, você tem conhecimento de se elas estavam ligadas a esse disparo de uma campanha de difamação contra a memória da vereadora que foi assassinada? Não tenho conhecimento sobre isso. Nunca nem ouvi falar a respeito dessas milícias envolvidas com esse processo do assassinato da vereadora Marielle. Obrigada. No dia 25 de outubro, o senhor publicou no Twitter uma série de mensagens, uma série de tweets, mencionando, entre outras coisas, que há pessoas que fingem ser assessores, mas que, na verdade, trabalham unicamente na difamação de opositores no Palácio do Planalto. Você teria condições de indicar quem são esses supostos assessores e falar mais sobre essa suspeita? Já foram indicados aqui, são as três pessoas. São as três pessoas. Não da LESP. Seria o trio. Do Palácio. Seria o trio. Aquele tweet se referia a eles três. Exatamente. E, além disso, o senhor postou no Twitter que tem informações de que tem uma outra base, que o senhor chamou de MAVs, tais militâncias em ambiente virtual, MAVs bolsonaristas, e que estariam em gabinetes na Câmara dos Deputados. Inclusive, na sua exposição inicial, o senhor disse que ainda estava investigando essa questão, esperava em breve trazer mais informações sobre isso, mas, de toda forma, o senhor disse que já tinha suspeita, de que achava que funcionaria em 2 gabinetes. E aí eu queria saber se o senhor pode nos responder quais seriam esses 2 gabinetes, por qual razão você desconfia desses 2 gabinetes especificamente, quais são os indícios para essa suspeita. Eu ainda não posso responder porque ainda não cheguei ao final dessa investigação, mas com toda certeza, assim que eu souber, eu serei o primeiro a falar aqui para vocês quais são os gabinetes que abrigam assessores parlamentares, mas que trabalham nesse grupo virtual, atacando as pessoas, influenciando outras, enfim. Mas eu estou atrás e estou quase chegando lá. Obrigada. Ainda sobre a resposta que o senhor nos deu anteriormente, sobre o dia em que falou no plenário, na tribuna, sobre a prisão de Queiroz. Então, o senhor afirma que o presidente lhe telefonou para tentar obstruir? Não, tentar obstruir não, eu já havia falado. Ligou mais para reclamar mesmo. Ligou mais para reclamar, E posteriormente o senador Flávio veio, também trouxe esse recado, e inclusive também, é uma pena ela não estar aqui, a própria deputada Bia Kicis, que estava aqui agora, também veio me falar sobre isso. Posteriormente, eu fui a um evento no Palácio e eu tenho até o vídeo gravado, nós temos o vídeo gravado, do momento em que o Jair me puxa pelo braço e fala: Frota, cala essa matraca, porra, entendeu? Eu tenho esse vídeo, está aqui o vídeo, a gente tem o vídeo. Quem falou isso? Vai disponibilizar para a comissão? O Jair Bolsonaro. Eu fui a um evento no Palácio, ele já estava atordoado comigo, porque eu já vinha batendo, já vinha entrando em rota de colisão com ele, com o Eduardo, com o filho, enfim. E quando eu chego no Palácio, ele me cumprimentou muito bem, só que ele me puxa pelo braço e bota a mão na boca e fala, mas dá pra ver no vídeo, entendeu? Cala essa matraca, porra. E ainda brinca depois e fala assim: eu quero continuar casado com você, hein, tá ok? Isso foi no Palácio do Planalto? Foi no Palácio do Planalto. O senhor disponibilizaria o vídeo para assim que a comissão? Tem o vídeo aí. Deputado, numa entrevista que o senhor deu ao programa Roda Viva, o senhor chegou a dizer que o assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, o Felipe Martins, que inclusive já foi mencionado aqui no dia de hoje, seria uma das figuras que mais influencia o presidente da República. Sim. E na última semana, a conta do presidente da República, e um claro ataque, indignante ataque às instituições, publicou aquele famigerado vídeo em que o presidente é um leão ameaçado por hienas, que no vídeo são instituições como a ONU, como o STF, como o próprio partido do presidente e outros partidos de oposição.
E mesmo após o pedido de desculpas do presidente da República, que ele viu que teve uma repercussão ruim, o assessor a qual me referi, o Felipe Martins, ele reiterou o conteúdo do vídeo. Me parece que o senhor está mostrando o tweet que se refere a isso. Reiterou o conteúdo do vídeo na sua rede social, dizendo que as instituições são hienas mesmo, que atacam quem ameaça o esquema de poder. E aí, nesse episódio, ficou muito claro que o assessor tem uma influência forte na comunicação do presidente. Afinal, ele saiu em defesa do vídeo que fazia ataque às instituições. E eu queria saber do senhor que papel Felipe Martins cumpre hoje no governo, mas também, principalmente, que papel esse assessor cumpriu na campanha de 2018. É possível que, enfim, esse assessor também comande o gabinete do ódio, que tem sido usado para difamar os opositores políticos do governo? Ele é uma pessoa que trabalha lá dentro, é assessor do presidente para assuntos internacionais. Como a deputada falou aqui, está o Twitter dele, né, onde ele fala que o establishment não gosta de ser retratado, mas ele é o que ele é. Ou seja, ele afirma, mesmo depois do presidente da República, né, pedindo desculpas, o STF pedindo que ele pedisse desculpas, eu acho que ele comete um crime de responsabilidade, né, porque ele é um agente público e ele fala do STF, fala da OAB, fala do PSL, coloca todos como hienas. Mas sobre o Felipe Martins, eu sabia que nós iríamos passar por essa figura. Ele também é conhecido como Robes Pirralho. Felipe Martins é assessor especial da presidência de Jair Bolsonaro para assuntos internacionais. É a ponte entre o Itamaraty e o Planalto. Só que sua figura é muito mais abjeta que qualquer um que já tenha ocupado essa função antes. Para começar, Martins não tem nenhuma qualificação profissional. Seu currículo menciona que ele é formado em relações exteriores, mas sem nada de relevante em seu histórico profissional. Nunca fez nada, não é conhecido como um dos principais... Nunca fez nada, mas é conhecido como um dos principais alunos de Olavo de Carvalho. Novamente aparece o nome desse senhor. Nós sabemos o que isso significa. Teorias da conspiração e assassinatos de reputação de quem discorda. Martins age feito um bozó das relações exteriores. Isso porque busca viver de aparências para obter vantagens. É claro que seu dedo está por trás da indicação de Eduardo Bolsonaro à embaixada dos Estados Unidos. É claro que ele influencia essa política de puxar o saco de Trump, nos isolando de outros países. Autoritários sempre adoram isolar seus países do mundo civilizado. Foi ele, o Felipe Martins, esse assessor, que levou o Eduardo Bolsonaro para se encontrar com o Steve Bannon. Também existe algo muito suspeito em sua relação. Ele é uma das pessoas da presidência mais apoiadas pelos perfis que eu mostrei para vocês aqui, os Vaporaves, né? Que são aqueles perfis psicodélicos que fazem linchamentos virtuais nas redes, mas seu cargo não tem visibilidade como o dos ministros. Por isso, seu apoio entre os Vaporaves é muito suspeito. Sem nunca ser nada de relevante em sua vida, aproveita-se da influência sobre os dois filhos de Jair Bolsonaro, Eduardo e Carlos Bolsonaro. Os olavistas nas redes fazem propaganda de Felipe Martins dizendo que ele acertou os resultados das eleições de Trump em 2016, mas apenas ele replicou a análise de Nate Silver. Também disse ele, acertou os resultados das eleições de 2018, mas era barbada. Como Constantino apontou, né, o Rodrigo Constantino, a tática dele é tipo do Alex Muralha dos pênaltis. Se joga para a direita e fica torcendo para a bola ir na direção dele. Dá errado 90% das vezes. Quando dá certo, ele grita, sou o maior goleiro do universo. Errou feio em várias análises, como na eleição do Reino Unido e na França. Martins vive de truques, um deles é fingir que representa uma ala anti-establishment, como vocês viram aqui no Twitter dele, no governo, e que, na verdade, são os olavistas que não possuem qualificação alguma e dependem dos lixamentos virtuais para se sustentarem. Se uma pessoa se segura no cargo por causa desse jogo tão sujo, é porque não presta. Agora tiramos a dúvida com a matéria brilhante que o Felipe Moura Brasil fez na Cruzoé, no dia 11/10/2019. Ele compareceu a uma reunião dessas milícias virtuais, mas foi escondido.
A senhora acredita? Ele foi escondido. Martins tem muito mais a esconder, como se percebe. Até agora, Jair Bolsonaro não abriu o bico para justificar a contratação de alguém tão desqualificado e de histórico tão obscuro, além das ações incompatíveis com o cargo de assessor da presidência. Por fim, presidente, Conclui, deputado. a deputada Luziane perguntou sobre um outro tweet do senhor, que se referia a Joyce e pedia para ela falar de Curitiba. Sim, o senhor já respondeu expliquei. essa pergunta. Nesse tweet o senhor dizia que se ela falasse de Curitiba, a casa cai geral. Eu queria saber se tem algum outro episódio de Curitiba, além desse Não, que o esse é o senhor principal. relatou. Ali começa, ali inicia um linchamento virtual, ali inicia uma problemática dentro do próprio contexto, dentro da própria campanha, né? Começa uma puxação de tapete, a gente entende que o que poderia ter sido plantado pela esquerda foi plantado pela direita, né? A troco de quê? Ressuscitar aquele vídeo, enfim. É isso que eu tenho a falar. Passa a palavra para o nobre senador do Amapá, Randolfo Rodrigues. Antes, porém, a relatora gostaria de fazer uso da palavra. Antes do senador falar, eu peço licença a ele, meu querido amigo, apenas Vossa Excelência pode responder junto com a pergunta dele, não precisa ser imediatamente. Claro. O senhor disse que o presidente Bolsonaro ligou para o senhor para reclamar de Queiroz, para Sim. defender Queiroz. Alguma outra vez ele já tinha feito isso? Ligar para o senhor para defender alguém, se colocar? Não, principalmente pelo Queiroz, foi a primeira vez que eu ouvi que ele falou isso comigo. Não só falou via telefone, como também pessoalmente no Palácio, puxou meu braço, falou comigo. Enfim, como eu expliquei aqui. Ele já me ligou várias vezes para diversos assuntos, os mais variados, como eu também falava com ele. Normalmente, afinal, eu estava lutando para que o governo dele se estabelecesse nesse país e mudasse de alguma maneira o que a gente viu aí nos últimos anos. Ok. Senador Randolfo. Obrigado, senhor presidente. Presidente, continuando na mesma sequência, porque me parece, aliás, está claro que a revelação que o deputado faz neste momento é a mais grave de todo o depoimento. Pela primeira vez, existe um depoimento que dá conta que o presidente da República entrou em contato com outra pessoa, sendo essa pessoa um parlamentar, um membro do Congresso Nacional, para que ele não se manifestasse em relação a alguém que está sendo investigado pelo Ministério Público e que várias vezes tem sido chamado a depor no Ministério Público e não tem ido. Essa revelação é gravíssima e eu quero partir deste liame que, me parece, tem a ver, além da gravidade dos fatos, notória gravidade dos fatos, ter relação com esta CPMI, a gravidade dos fatos tem relação com tudo que está acontecendo no Brasil neste momento. Então, só para ficar bem claro, deputado Alexandre Frota, os dois momentos que teve contato do presidente da República com o senhor em relação ao senhor Fabrício Queiroz foi logo após o senhor utilizar a tribuna da Câmara, depois de ter sido instado pelo deputado Paulo Pimenta, e logo em seguida no Palácio do Planalto. E eu pergunto, Vossa Excelência sabe declinar em que data ocorreu? A primeira já ficou clara, a segunda, o encontro no Palácio do Planalto? Olha, o Santos Cruz ainda estava no governo. Então tinha Santos Cruz, estava eu, o Paulo Guedes juntos, nós tiramos até uma foto, eu tenho a foto desse momento. A gente tem que procurar no arquivo certinho quando foi esse evento, né? O convite, não, eu não tinha o convite. O vídeo. O vídeo sim, o vídeo eu tenho aqui. O vídeo da sua ida no Palácio do Planalto? A minha ida no Palácio do Planalto. Quando o presidente lhe abordou? Quando ele me aborda, ele me pega pelo braço, novamente fala, Frota, fecha essa matraca, porra. Senão, eu quero continuar meu casamento com você. O senhor não tem como declinar a data, né? O senhor não tem como declinar a data. Mas assim, tem o vídeo, o vídeo deve ter a data. No vídeo a gente vai saber qual foi o evento,
Perfeito. Pelo vídeo a gente sabe identificar qual foi o evento e a gente aí... O senhor pode disponibilizar, então, essa Sim, informação? já está disponibilizado. Perfeito. Assim, só para reafirmar, Vossa Excelência também declina vosso exigido telefônico para confirmar o telefonema do Presidente da República para Vossa Excelência. Sim. Presidente, eu só fiz questão de ressaltar isso, porque isso se trata de obstrução à justiça por parte do Presidente da República. É este o grau, é esta a gravidade do que acaba de ser relatado nessa CPMI. E posteriormente, no mesmo dia, no mesmo horário, quase no mesmo horário, o senador Flávio Bolsonaro também se dirige ali. Ele já estaria indo para fazer algo ali e ele me abraça ali e repete a situação. O senhor sabe declinar a data que o senador Não, fez? foi no mesmo dia. Na mesma data? Perfeitamente. Bom, talvez ainda não esteja respondida a pergunta onde está Queiroz, mas pelo menos nós, a partir de agora, podemos começar a saber quem pode estar escondendo Queiroz. Não, ele está no Morumbi, a gente já sabe. Vale a gente perguntar quem paga o hospital, o tratamento, a comida, o táxi do Queiroz, né? Porque ele está reclamando aí. Então, só ressaltar, presidente, a gravidade dessas informações que, obviamente, confirmadas, levam essa CPMI a uma outra conduta também de investigação. Ainda em relação a Fabrício Queiroz, deputado Alexandre Frota, o senhor o conheceu... Vou fazer logo 3 perguntas para a gente encerrar o Fabrício Queiroz e passarmos logo para outra. O senhor o conheceu? Qual foi a participação dele durante a campanha, se Vossa Excelência sabe? E qual a ligação do senhor Queiroz com a milícia virtual? Tá. Vamos lá. A ligação dele com a milícia virtual, eu não sei qual é a ligação. Sei o que todos vocês sabem, o que sai nos jornais, porque eu não o conheço. A única vez que eu vi o Queiroz foi agora há pouco tempo num vídeo, porque ele esteve no mesmo evento que nós, mas eu ainda não sabia que ele era o Queiroz. Então, mas na campanha o senhor ouvia falar dele? Não, nunca tinha ouvido falar dele. Outro dia que eu ouvi o Bibiano falando, acho que numa entrevista que ele fazia a segurança do senador Flávio Bolsonaro, enfim, foi postado um vídeo da convenção que nós tivemos no Rio de Janeiro, que naquele dia seria lançada a vice-presidência a Janaína Pascoal, do qual ali, depois de muita discussão, chegou-se à conclusão de que não era bom lançar a Janaína Pascoal naquele momento ali. De qualquer forma, outro dia, revendo o vídeo da convenção, quem é que eu vejo em cima do palco? O Queiroz. Mas qual foi essa convenção? Foi a convenção no Rio de Janeiro, a convenção do PSL, do Bolsonaro, enfim. Então foi a primeira vez, eu vi o Queiroz ali naquele palco ali. Me chamou a atenção porque era o vídeo. Eu não conhecia ele pessoalmente, nunca tinha ouvido falar do Queiroz, nunca tinha ouvido falar dessas milícias, mas naquele vídeo, depois de tudo isso, há poucos dias, eu estava vendo o vídeo e eu até postei no meu Twitter. Falei, gente, olha o Queiroz no palco. Eu postei, está no meu Twitter. O senhor falou, aproveitando que o senhor citou o senhor Bebiano, em entrevista recente o senhor Bebiano falou que temia que a atuação do senhor, o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, pudesse dar um golpe de Estado. Sim. O senhor acredita que pode ser esse esquema que foi denunciado pelo senhor nesse momento, de milícia virtual, tem também esse papel de desestabilizar a democracia? Olha, eu acho que o Bebiano ele pode responder isso melhor, porque o Bebiano viveu 26 horas ao lado do Jair Bolsonaro. Eu realmente, essa parte, não posso responder. Posso responder sobre as milícias digitais, o que ela tem causado na democracia do país, o que ela tem causado, o que ela causou no meu ex-partido, o que ela causou no Congresso, enfim, né, muitas agressões em cima do Senado, muitas agressões em cima da Câmara dos Deputados Federais. Vocês sabem que a maioria, né, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já sofreu linchamento, o Alcolumbre, né, o presidente do Senado, já sofreu linchamento também, e sempre partindo
Isso é que tem que ficar claro aqui para todos nós. Se nós fizermos o cruzamento dos linchamentos, seja aquele que foi feito em maio, ou seja esse que foi feito agora, vocês vão ver que sempre cruzam as mesmas pessoas. São sempre as mesmas pessoas. Isso se torna uma gangue. Isso se torna um culto, né? Uma seita que ataca. E você vê sempre os mesmos personagens, né? Que antes amavam, agora te chutam. Por um simples comando. Perfeito. Há uma série de denúncias de contratação ilegal de empresas de mídia para realizar disparos em massas nas redes sociais. Vossa Excelência, inclusive, dá pistas nesse sentido aqui. O senhor tem conhecimento desses contratos? O senhor tem conhecimento de quais empresas podem ter sido contratadas? O senhor tem conhecimento de quem pode ter financiado esses contratos? Se esses contratos foram financiados por empresas? Se tem alguma participação do PSL? Se tem empresários, quem são os empresários? O presidente da República tem total conhecimento da existência desse esquema? Olha, eu não